Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo 18. Deus é bom, né, irmãos? Se você for encontrando, vai dando glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 18. É simples, é 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão a Deus, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe? Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas coisas, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Pode dar um glória a Deus, pode se assentar. Vou tentar ser bem objetivo, bem sucinto. A verdade é, irmãos, que todo ser humano na face da terra, por mais vaidoso, por mais orgulhoso, por mais rico, por mais pobre, todo ser humano que nasce, ele nasce querendo uma melhoria de vida, sim ou não? Uma melhoria de vida. O que é uma melhoria de vida? Acredito que tem irmãos que tiveram uma vida muito difícil. Já tivemos irmãos na igreja que, dando o seu testemunho, passaram fome. Dia desse eu tenho um vizinho que ele tinha duas dificuldades na vida dele. Ele era pobre e doente. Já pensou, irmão? Já não bastasse ser pobre, ainda era doente. Você está entendendo como são pessoas que precisam de uma melhoria? E um dia desse eu pedi no aplicativo do carro, e ele veio num carro elétrico, e ele começou a me falar o testemunho dele, dizendo que como Deus tinha feito grandes coisas na vida dele, como Deus, ele até mencionando, ele disse: só lembra como era a nossa vida lá, muito menino, pouco dinheiro, a gente passava fome, a casa deles, quando chovia mais dentro do que fora, as paredes eram sem reboco, não tinha piso. Já pensou, irmãos? E eu lembro que realmente era muito difícil. Ainda tinha um vozinho dele que era acamado, ficava deitado lá o dia inteiro. E ele contando o testemunho é de uma família de crente. O vô dele, de 85 anos, era diácono. Era o primeiro da família a que tinha sido crente. E a família dele, bastante aqui na cidade de Planaltina, é uma família que deve ter uns 5 ou 6 pastores ou mais. Mas eu fiquei imaginando ele contando o testemunho, como Deus tinha tirado ele, presta atenção que eu vou dizer, irmão, tirado ele debaixo da linha da pobreza. Ou seja, era pobre, mas ainda existia uma linha abaixo, porque era muito sofrido. E agora ele estava dando um testemunho como Deus tinha feito grandes prodígios na vida dele. Ele estava agora dirigindo um carro de 180 mil reais, tinha sua casa própria, casado, uma filhinha abençoadinha. Deus tinha feito um trabalho extraordinário na vida desse jovem. Porque todo mundo procura uma melhoria.
uma melhor. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? O texto que nós lemos hoje é o contrário. A Bíblia diz que tinha um jovem. Esse jovem, ele era rico. Ele não era rico. A última palavra diz que ele era riquíssimo. Você já parou para analisar o que é uma pessoa riquíssima? Irmãos, sim ou não? Você prestou atenção? Porque ele era riquíssimo. Era acima. Ele tinha muito mais do que R$2 na sua carteira. Ele era alguém, além de ser rico, preste atenção, irmão, porque existe duas formas de riqueza, e eu digo mais uma, três. A primeira é você ser rico por ter uma posição dentro da sociedade. E quando a Bíblia começa dizendo, olha só, certo homem de posição, era alguém que tinha uma posição. Você pode entender isso, irmão? Que existem pessoas que são pobres, mas têm uma posição na sociedade. Sim, irmãos. Tem uma pessoa muito querida aqui no bairro, Vila Mutirão, que é o nosso vizinho aqui, o avô do nosso diácono Rodrigo. Não é uma pessoa riquíssima, mas é uma pessoa que tem uma posição dentro desse bairro. Sim ou não, irmãos? Uma posição de onde nós formos dentro da cidade, pessoas que o conhecem e diz, é um homem de caráter, é um homem de posição. Então, glória a Deus por isso, irmãos. Então, há pessoas que não são riquíssimas, mas são pessoas que têm uma posição. É para você entender que para você ter posição, não precisa você ter dinheiro. Para você ter posição, não é necessário você ser riquíssimo. Para você ter uma posição na sociedade, não necessita você esbanjar dinheiro, basta você ter caráter. Olha só, irmão, Antigo Testamento, livro dos Reis, 2 Reis, a Escritura diz que todos os dias passava o homem de Deus chamado Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu não tinha um centavo no bolso. Não tinha um centavo no bolso, mas porém, ele era um homem de Deus e de posição. Quando aquela mulher olhou para ele e disse, meu amado, meu amor, vamos fazer uma casa aqui, vamos fazer um quarto para aquele homem, porque vejo que todo dia ele passa aqui e ali é um servo de Deus. Não necessita de dinheiro para se ter posição, basta ter o que, igreja? Caráter. Fala para o irmão, caráter. Não está fraco, irmão, caráter. Caráter é dizer uma coisa e sustentar, e se tiver errado, recuar, voltar atrás, pedir perdão. E isso é ter caráter. Você já viu, tem gente que eu sou assim, eu faço e desfaço errada, e está sustentando a palavra. Pessoa que não tem caráter, sabe que está errado e continua sendo errado. Você precisa entender que para ter posição não necessita ter dinheiro, mas precisa ter caráter. Olha só, preste atenção nisso. Eu estou aplicando e deixando você entender esse versículo. Ele era riquíssimo e de posição. Esse homem tinha duas coisas. Eliseu só tinha uma posição. Ele era servo de Deus e de caráter. Aleluia! Ele era servo de Deus e de caráter. Esse homem, esse jovem, ele tinha as duas coisas que todo mundo sonha. Irmãos, quem não sonha em ser rico? Tem até um ditado que diz, eu queria ser pobre só uma vez na vida, só um dia na vida, porque todo dia está difícil, né, irmã Nilza? Você queria ser pobre uma vez na vida, um dia na vida só, por quê? Porque está difícil ser todo dia, né, irmãos? Esse homem não tinha dificuldades financeiras. Ele ia
Preste atenção nisso, irmão. Ele abriu o aplicativo da Shopee e comprava tudo que ele queria. Mercado Livre para ele chegava no mesmo dia. Porque quando se tem dinheiro é diferente. Para alguns mandam e desmandam. Né, irmão Assis? Até o mio do cavalo é melhorzinho quando se tem dinheiro. Sim ou não, igreja? Hoje pregação simples e fácil para você entender. Esse menino não tinha dificuldade nenhuma. Os jovens aqui, a melhor chuteira ele tinha. Ele podia comprar a melhor chuteira, a melhor bicicleta. Play 5 para ele não era nada. Ele tinha tudo que ele queria, ele tinha na mão tudo, e que o dinheiro poderia, mas dentro dele tinha um vazio, porque dinheiro não compra a presença de Deus. Aleluia! A Escritura diz que no livro de Atos, os discípulos, os apóstolos agora estão pregando a palavra de Deus. Quando eles começam a pregar, pessoas são curadas, pessoas são salvas, demônios são expulsos, e um homem chamado Simão, um mágico, ele era ilusionista, ele enganava pessoas com ilusões. Esse mágico então olhou para eles e disse: eita, que esses homens fazem coisas maravilhosas, esses homens fazem coisas que não é da terra. Chegou para eles, meteu a mão no bolso e falou: está aqui um dinheiro, eu quero que vocês me dêem esse mesmo poder. E eles disseram: ei, que o teu dinheiro seja para a tua perdição, porque aqui não é com dinheiro não, aqui não é com dinheiro não, igreja. Você está entendendo isso? Com o poder de Deus não se compra, com Deus não se barganha, com Deus não se negocia posição, basta ter caráter na presença de Deus. A Escritura diz que eles expulsaram o demônio daquele mágico. Eu lembro quando com 18 anos eu cheguei na igreja, era jovem, e eu fui comprar. O pastor abençoado, num domingo, falou: vamos fazer uma feijoada. Aí eu fui comprar o feijão. E quando eu fui no mercado, a dona do mercado, um dos maiores aqui da cidade na época, não vou nem falar o nome, e ela tinha sido a minha professora. Eu lembro que quando eu cheguei, eu estava indo e ela era da igreja também. E ela falou assim para mim assim: João, como que você, sendo um menino tão levado assim na escola, como você era uma pessoa tão sapeca na escola, como que você recebeu o Espírito Santo e você é obreiro? E até hoje eu não consigo receber o Espírito Santo. Naquele dia o Espírito Santo falou para mim assim: não é para quem quer, é para quem busca, é para quem dá lugar. Posição é para quem se coloca na... Fala pro irmão, bota o dedo na cara dele, pode colocar o dedo do santo aí. Posição é para quem se coloca na posição. Você está entendendo? É se entregar. Nós vimos aqui essa semana um pregador dizendo sobre Ana. Ana chega atribulada, perturbada. E aí o sacerdote sem visão, chamado Eli, olha, vê aquela mulher mexendo a boca e não sai palavras, e aquela mulher curvada no altar, e ele disse: mulher, por que tu está embriagado uma hora dessa? Ele disse: não, meu senhor, aqui não é pinga não, aqui é amargura, aqui não é pitu não, é amargura. Porque tem dia, irmão, que você está tão amargurado. Irmão, tem dia que você, não é porque você está endemoniado não, é amargura. Tem dia que você não quer ver a cara de ninguém.
Quando eu dirijo 4, 5 horas direto, para ir, para voltar 10, 12 horas às vezes. Tem dia que eu converso da ponta a outra, sem parar. Tem dia que eu já vou de madrugada dizendo: Senhor, não deixa ninguém falar comigo hoje. Geralmente é na época que a gente recebe e tem que pagar as contas. Sim ou não? O dia tribulado, irmão. Esse dia é muito complicado, porque você escolhe as contas para pagar, sim ou não? Essa eu pago, essa não. Tinha até um amigo meu que diz assim: como é que você faz para pagar? Ele falou assim: pastor, joga as contas para cima, que eu consigo pegar e eu pago. E as que caem no chão, fica para o próximo mês. Dia de tribulação. Ana estava atribulada, Ana estava perturbada naquele dia. E o sacerdote, mais perturbado ainda, disse: está bebendo uma hora dessa, mulher? E ela disse: não, é a amargura. Irmão, você já sentiu essa amargura? Querer algo e não ter condição. Às vezes você olha para o móvel dentro da sua casa e fala assim: eu quero trocar esse móvel, mas você não consegue. Quero comprar essa roupa, não consigo. Eu quero fazer isso para o meu filho, não consigo. Eu quero fazer isso para o meu filho e não consigo. Ana queria um filho. Aí sabe o que aconteceu? Ela se colocou na posição. Era uma posição que para o homem era uma posição errada, mas para Deus era a posição que deu a vitória para ela. Era a posição que deu a vitória para ela. Irmão, não precisa ter dinheiro, basta ter posição. Aleluia. Basta ter posição. Esse jovem tinha tudo, ele era rico, nada lhe faltava, nada, porque ele era riquíssimo. Ele era riquíssimo, mas lhe faltava algo, havia um vazio dentro dele. Ele não tinha paz, ele tinha muito dinheiro guardado, mas ele não tinha paz. Você sabe por que Deus não deixa muitos enriquecer? Pensa aí rapidinho. Pergunta: por que, pastor? Porque no dia que tu enriquecer, tu deixa de ser crente. Porque tem gente que só é crente porque é pobre. Irmão Carlos, já viu esse ditado? Tem gente que fala assim: ai Senhor, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo. O Salomão era o homem mais rico da face da terra. Ele era o homem mais sábio da face da terra. E ele disse o quê? Senhor, não me deixa faltar para que eu na minha bronca não blasfeme, mas também não me dê demais para que na minha vaidade se esqueça de ti. Irmãos, qualquer coisinha a gente se envaidece. Estou andando na rua às vezes, quanto maior o valor do carro, mais as pessoas andam devagar para você olhar para o carro. Sim ou não, igreja? Eu ando em Brasília, eu ando aqui e falo assim: eu não vou olhar para dar o gostinho para ele. Tem gente que o carro é tão bonito, tão caro, que ele deixa no lugar mais visível para todo mundo passar e tirar uma foto e colocar no status do WhatsApp. Irmãos, nós nos envaidecemos com coisa pouca. Basta aumentar o salário e ter condição de viajar, você vai ver como o culto fica mais vazio ainda. Irmãos, porque uma piscina faz milagres. Amém, igreja? Esse jovem não lhe faltava nada, mas um dia ele encontrou algo que era superior à sua riqueza, algo que era superior à posição que ele estava naquele lugar, naquela cidade. Ele encontrou Jesus e ele viu em Jesus algo que lhe faltava, e ele perguntou para aquele senhor chamado Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo? Primeiro, escute, irmão,
ele tinha certeza que não era salvo. Segundo, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus disse: é fácil. Tem a posição. E qual é a posição de um crente? Cumprindo os mandamentos. Mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Cumpre os mandamentos. Aí Jesus fala alguns mandamentos para ele. Alguém lembra? Jesus falou assim: olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus, ele disse alguns mandamentos para uma pessoa adulta. Primeiro, não adulterarás, primeiro tinha que ser casado. Ou segundo, ter um tipo de relacionamento com outra pessoa casada. Segundo, não matarás. Terceiro, não furtarás, não mentirás, ou seja, não dirás falso testemunho. Mas o último é onde tem uma promessa de vida prolongada. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Preste atenção nisso, irmãos. Então ele responde para o mestre dizer: essa posição aí eu já tenho. Como assim? Porque eu sou jovem eu sou crente. Eu cumpro isso desde a minha juventude, desde quando eu era meninote, desde quando eu era pequeno. Eu ia assim, trazendo para os dias atuais. Ele disse para Jesus: eu ia para a casa de Deus todo dia com a minha mamãe, eu ia para a escola dominical, eu participava da UMAD, eu participava da cruzada de impacto, faço tudo isso aí que o Senhor falou. Aí Jesus olhou para dentro dele e viu o tamanho do vazio e disse: falta uma coisa. E ele diz: o que falta? Falta você tirar essa riqueza que você tem no coração aí, que é da terra. Falta você abrir mão disso que está te prendendo na terra. Porque, irmão, a salvação é simples. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O que é a salvação? A salvação é quando você reconhece Jesus como teu único e suficiente Salvador. Nesse dia você é levado um pouquinho da terra. Aí você abre mão, sacrifica prazeres, vontades, desejos, e você vai se distanciando da terra, até que o dia que os anjos virão sobre as nuvens e você vai subir ao seu encontro. Sabe por quê? Porque você vai estar leve, nada mais te prende nessa terra, nada mais te segura nessa terra, irmão. Só que tem gente que é problema, coloca emprego, coloca tudo acima de Deus, coloca dinheiro, coloca carro, coloca casa, coloca marido, coloca filho. Deus, ele quer que você entenda que em primeiro lugar na tua vida é Ele, irmão. Filho é depois, marido é depois, tudo é depois. Mas é uma dificuldade isso. A gente não consegue colocar Jesus em primeiro lugar. Esse jovem não tinha Jesus em primeiro lugar, ele tinha riqueza. E a Bíblia diz que quando Jesus fala para ele: olha, tem porém algo, você precisa vender tudo que você tem e vai dar aos pobres. Olha, Jesus não falou: traz aqui para mim. Jesus falou: dá aos pobres. Depois tu volta, depois que tu vender. Primeiro, vender. Segundo, dá aos pobres. Terceiro, vem e me segue. Porque para seguir Jesus, você não pode ter peso nenhum no coração. Para você servir Jesus, não pode ter nada prendendo você. Jesus, ele quer você, ele não quer teu dinheiro. Jesus, ele quer você, ele não quer tua casa. Jesus, ele quer você, não quer teu carro. Ei, Jesus quer você, irmão. A Escritura diz que naquele momento, a Bíblia diz que o semblante do jovem caiu e ele virou as costas de cabeça baixa e foi embora, porque ele era riquíssimo. O que você tem hoje? Jesus não está mandando você vender e muito menos dar aos pobres. Jesus, ele está te chamando, dizendo: com o teu dinheiro, com o teu emprego, com a tua família, com tudo aquilo que você tem, não precisa abrir mão de nada. Precisa inverter as ordens e posições no teu coração. Me coloque em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o meu reino.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus colocou como e deu nome foi reino. O resto é coisa. Eu sou uma coisa na vida da minha esposa depois de Jesus. O resto é coisa. Você precisa abrir mão das coisas para que Cristo venha a ser o primeiro no teu coração. Amém?